Capítulo 1. Gênio. Não mais. Douji, 3 estrelas. Encarando o monumento mágico de testes que exibia 4 grandes palavras, aparentemente ofensivas, um jovem permanecia com o rosto sem expressão. Seus lábios se curvaram e um sorriso forçado e auto-ridicularizante foi emitido. Ele apertou as mãos com tanta força que suas unhas afiadas penetraram em sua pele, fazendo-o sentir um pouco de dor. Xiaoyan, Douji, 3 estrelas, nível baixo. Ao lado do monumento mágico de testes, um homem de meia idade observou os resultados e anunciou com voz indiferente. Imediatamente após o homem ter acabado de falar, sem muita surpresa, as pessoas na praça criaram uma comoção, ridicularizando ele. 3 estrelas. Como esperado. Esse gênio deu um passo para trás outra vez. Realmente, esse pedaço de lixo desgraça o clã. Se seu pai não fosse o líder do clã, esse tipinho já teria sido expulso. Ninguém se importaria com ele, e não teríamos mais um parasita no clã. Como pode o antes famoso garoto de Wudan decair tanto nos últimos anos e ficar desse jeito? Nota, segundo algumas fontes de BTTH, o nome da cidade é Wudan e não Wutang, como consta na tradução americana, por isso manteremos Wudan. Quem sabe? Talvez ele tenha feito uma coisa imperdoável e deixou os deuses bravos. A ridicularizaram e as risadas direcionadas a ele vinham de todos os lados e ressoavam nos ouvidos do garoto, apunhalando seu coração. Ele não teve escolha a não ser respirar fundo. Ele levantou sua cabeça revelando um rosto delicado e imaturo, seus olhos pretos passavam rapidamente pelas pessoas de sua idade que também riam dele. Seus lábios trêmulos se tornaram um pouco amargos. Essas pessoas, sempre foram assim. Ou é porque 3 anos atrás eles sorriam humildemente para me parabenizar e agora eles dão o troco. Sorrindo amargamente, Xiaoyan se virou e andou silenciosamente pelo grupo de pessoas. Sua figura solitária parecia não se encaixar nos arredores. Próximo, Xiao Mei. Ouvindo a voz do examinador, uma garota ainda adolescente correu de dentro da plateia. Assim que ela subiu ao palco, os murmúrios e discussões se acalmaram e todos os pares de olhos ardentes estavam cravados nela. A garota não tinha mais que 14 anos. Mesmo que sua beleza não fosse tão evidente, seu pequeno rosto infantil combinado com sua inocência capturou a atenção da plateia. Ela rapidamente deu um passo à frente e colocou sua mão no monumento de pedra escura, então fechou seus olhos gentilmente. Enquanto ela fechava os olhos, o monumento brilhou mais uma vez. Douji, 7 estrelas. Xiao Mei, Douji, 7 estrelas, nível alto. Isso. Ouvindo a voz do examinador, a garota sorriu cheia de orgulho. Douji, 7 estrelas. Impressionante. Desse jeito, em 3 anos ela vai se tornar um Doujé. Ela de fato representa a nova geração do clã. Ouvindo os elogios unânimes vindos da plateia, o sorriso da garota ficou ainda mais brilhante. Vaidade, a tentação que muitas garotas são incapazes de resistir. Enquanto conversava com suas companheiras, sua visão passou pelas pessoas que estavam ao redor e parou em uma figura solitária isolada de todos. Franzindo as sobrancelhas por um tempo, ela finalmente decidiu não ir. Entre os dois já havia uma enorme diferença. Levando em conta as últimas performances de Xiaoyan, quando o ritual de maioridade chegar, ele só seria capaz de ficar entre membros de status mais baixo do clã. Ela, entretanto, com seu talento, se tornará uma praticante que será bem nutrida e de fundamental importância para o clã. Não haverá limites no seu futuro. Um suspiro inexplicável saiu dela. Xiao Mei relembrou do jovem de 3 anos atrás, ardendo com energia e orgulho. Aos 4 anos ele começou a praticar, aos 10 ele se tornou um Douji de 9 estrelas, aos 11 ele quebrou a barreira de um Douji e condensou seu vórtice de Ti com sucesso. Ele se tornou o Doujé mais jovem dos últimos 100 anos do clã. Naquela época, sua autoconfiança assim como seu grande poder atraíram inúmeras garotas, e, claro, isso incluía Xiao Mei. Entretanto, o caminho de um gênio está sempre se alterando. 3 anos atrás, esse pequeno gênio cuja fama atingiu o topo, recebeu o que deve ser o mais cruel dos golpes. Todo o trabalho árduo de acumulação e condensação nos últimos 10 anos desapareceu em apenas uma noite. Todo o Doukei no seu corpo se dissipou lentamente com o tempo e no lugar, surgiu um sentimento de pena e dor. Assim como seu Douchi, sua força física também diminuiu. Da posição de gênio absoluto, ele caiu para alguém abaixo da média. Esse golpe fez com que o garoto perdesse toda a vontade de continuar praticando. A reverência que ele costumava receber deu lugar ao ridículo e ao desdém. Estando tão alto e caindo tão baixo, esse tipo de queda é algo do qual ele jamais conseguirá se recuperar. Próximo, Xiao Sunyar. Em meio a toda aquela agitação, a voz do examinador soou novamente. Com esse nome altamente conhecido sendo chamado, as pessoas imediatamente ficaram em silêncio. Todos os olhares se viraram instantaneamente. No centro dos olhares estava uma adolescente com um elegante vestido roxo. Seu rosto calmo, suave e imaculado não era afetado pelos olhares da plateia. Sua atitude calma e indiferente podia ser comparada com o desabrochar de uma flor de lótus. Tão jovem, mas ela já tinha o ar de uma dama refinada, seria difícil imaginar como a cidade e a nação seriam afetadas quando ela crescesse. Essa garota de vestido roxo, se comparada com Xiao Mei em termos de beleza, estava claramente bem acima. Não é de se espantar que a plateia tivesse essa reação. Com pequenos e elegantes passos, a garota chamada Xiao Sunyar se aproximou do monumento de pedra. Ela estendeu suas pequenas mãos de dentro da manga roxa misturada com preto e ouro, revelando um delicado braço branco como a neve. Ela tocou o monumento delicadamente. Silêncio. O monumento brilhou novamente. Douji, 9 estrelas, nível alto. Olhando para as palavras no monumento, toda a plateia ficou em um profundo silêncio. Ela realmente chegou a 9 estrelas, assustador. A posição de maior entre os jovens do clã sem sombra de dúvidas foi tomada pela senhorita Sunyar. Depois do silêncio, vários jovens não conseguiram se conter e assoviaram, os olhos cheios de respeito e admiração. O Ti de um Douji é essencial para se tornar um Doujé, ele é dividido em 10 estrelas.
Quando o corpo alcança 10 estrelas, é possível comprimir o Ti dentro do próprio corpo e condensá-lo em um vórtice de Ti, se tornando um respeitado doujé. Na plateia, Xiao Mei encarou a garota de roxo no palco com um pouco de inveja. Vendo os resultados no monumento, o examinador, que normalmente seria indiferente, sorriu, olhou para ela e a parabenizou. Senhorita Sun Yar, daqui a meio ano você deve ser capaz de condensar seu Ti. Se conseguir, você se tornará um doujé aos 14 anos e será a segunda pessoa a fazer isso no clã Xiao. Claro, ela seria a segunda pessoa, pois a primeira foi o gênio caído, Xiao Yan. Obrigado. A garota acenou levemente, seu rosto calmo mostrou um pouco de felicidade com esse elogio. Ela silenciosamente se virou e, diante dos olhos da plateia, andou em direção ao garoto solitário no fundo do grupo. Irmão Xiao Yan. Ao lado daquele jovem, a garota parou. Ela encarou Xiao Yan e se curvou respeitosamente. Seu belo rosto mostrava um elegante sorriso que faria as garotas ao redor sentirem inveja. Que qualificações eu tenho para você me chamar assim nos dias de hoje? Ele olhou para aquela garota que podia ser considerada a joia do clã e disse amargamente. Após ela se curvar por um pequeno momento, continuou demonstrando respeito. Irmão Xiao Yan, uma vez disse para Sun Yar, somente quando se perde algo é que as pessoas começam a apreciar seu valor. Depois de perder e reconquistar é que a pessoa apreciaria isso ainda mais aquilo. Sun Yar disse gentilmente com o rosto cheio de zelo e um belo sorriso. Haha, livre. Eu só sei como dizer isso, mas olha para mim agora, eu pareço uma pessoa livre. Esse mundo nem é meu para começar. Xiao Yan riu de si mesmo enquanto falava desanimado. Frente a um Xiao Yan triste, as pequenas sobrancelhas de Xiao Sun Yar se franziram um pouco e ela disse com tom sério, Irmão Xiao Yan, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo com você, Sun Yar honestamente acredita que você vai se levantar e reclamar toda a sua glória e respeito de antes. Ela parou por um momento, seu rosto gentil corou um pouco. Quando esse dia chegar, muitas pessoas serão atraídas até você. Haha, ao ouvir as palavras sinceras e verdadeiras que saíram do fundo do coração da garota, ele riu sem jeito, mas não disse mais nada. Outras pessoas seriam seduzidas por essas palavras, mas ele não tinha as qualificações nem o humor nesse momento. Ao invés disso, ele se virou e saiu da praça em silêncio. Ainda parada observando as costas solitárias do garoto, ela hesitou por um momento antes de ir atrás e caminhar lado a lado com ele. Ao mesmo tempo podia-se ouvir um assovio cheio de ciúmes. Continua no próximo capítulo.